Ontem nós começamos a falar do plano de águas pluviais e nós falamos da sua estrutura do plano de águas pluviais, falamos das medidas não estruturais e agora nós vamos começar com as medidas estruturais. O que são as medidas estruturais? Nas medidas não estruturais, você atua para controlar os processos futuros, ou seja, a regulação, o prestador de serviço. E nas medidas, nos problemas existentes, você vai fazer um plano por cada subbacia urbana da cidade. Então, caso não exista definidas subbacias urbanas de planejamento, o primeiro passo é pegar o território do município e definir quais são as subbacias de planejamento. Essa divisão deve obter-se condições de escoamento associado ao desenvolvimento urbano. O plano de cada bacia possui os seguintes produtos básicos: caracterização, diagnóstico, plano das medidas estruturais para controle, plano de ação de implementação e recomendações. O diagnóstico identifica os locais das inundações, a interface com o esgoto sanitário, resíduos sólidos e qualidade da água e também trata das questões institucionais relacionadas com a bacia. O plano de medida deve procurar soluções estruturais para os locais de alagamento. Você vai definir um tempo de retorno, um cenário de desenvolvimento e vai ver quais as medidas que você tem que tomar para que não tenha inundação para aquele risco e para aquele cenário. Por exemplo, aqui a cidade de Porto Alegre, todas as bacias de planejamento, são 26 bacias que foram definidas. No início do plano, elas foram definidas as bacias e foram escolhidas, na primeira etapa, 3 bacias para fazer o planejamento. Na segunda etapa, mais 3 bacias. E depois, passado algum tempo, a Prefeitura licitou todas as bacias e hoje já tem, desde 2009, todas as bacias com seus planos e foram sendo executados, de acordo com o recurso da Prefeitura, as obras de cada uma das bacias. Falta muito para ser feito, mas uma boa parte já foi realizada. Ou seja, você não precisa fazer o plano todo de uma vez, numa cidade grande. Você pode fazer por etapas, mas deve começar sempre com as medidas não estruturais. Aqui tem algumas orientações. O plano das bacias não necessitam ser todos realizados ao mesmo tempo, mas priorizados de acordo com recursos e necessidades. Quando a principal parte da cidade se encontra no meio da bacia e a jusante, todas as bacias de montante necessitam de planejamento para se chegar ao centro da cidade. Então, nesse caso aqui, fortuitamente, todas convergem para o rio. Então, elas são independentes entre si, mas isso não é o caso de todos os lugares. Cidades em região metropolitana, essa é uma questão chave. No caso de Porto Alegre, as cidades limítrofes estão fazendo um bordo com a cidade. Então, na bacia que fazia limite entre um município e outro, a Prefeitura fez toda a bacia. Mas vai acontecer em muitas regiões metropolitanas que uma cidade está de um lado do rio, a outra está do outro lado do rio. Vai ter uma montante e outra jusante. A grande questão que vai acontecer, tem inundação na bacia abaixo, no outro município, mas as causas são o município de montante. Ele não vai querer fazer obra para resolver os problemas do outro, apesar dele ser culpado. Então, isso necessita uma mediação estadual. A experiência em São Paulo, da E, faz essa mediação. Ele estabelece limite de vazão máxima de uma bacia para outra, de um município para outro, de tal forma que cada um faz sua gestão. Então, essas condições de região metropolitana são complexas. E o ideal é, como aconteceu em Curitiba, que foi feito o plano diretor de drenagem urbana da região metropolitana, e não de cada cidade. E isso favorece as intervenções. E aí tem que haver um processo entre as entidades de regiões metropolitanas, que geralmente são estaduais, com os municípios. Mas as grandes dificuldades são quando você estabelece uma regulação do tipo vazão máxima permissível de uma cidade e a outra não adota, estando os dois na mesma bacia. Então, há uma necessidade de uniformidade nesse processo de gestão. Aqui é uma estrutura básica das informações necessárias ao desenvolvimento.
Você precisa de dados hidrológicos, urbanização, cadastro de redes, vários outros dados físicos, como topográficos, preferencialmente mapas de 1 para 1000, arruamento, estrutura, morfologia e ambientais. Então, aqui tem um pouco de conjunto do que tipo de dado hidrológico nós estamos falando, precipitação, curva de densidade, duração, níveis de vazões, quando tem, geralmente não existe essa informação, mas você precisa dos locais de inundações. Locais de inundação você consegue resgatar junto às equipes do município. Tá? E outros dados. Aqui você tem a estrutura do plano. Você tem, primeiro, definição das subbacias urbanas, cadastro. Aí você começa pela caracterização do sistema de drenagem das microbacias. Você define quais são elas, define os pontos de controle que você tem informações, ou seja, onde você tem seções e a localização dela, o tipo de seção e cota e característica dela. Depois você vai para cada um dos pontos de controle e faz qual é a capacidade de escoamento de cada um deles. Você diz, bom, aqui eu tenho capacidade de tanto. Com base na chuva de projeto para o cenário que você está trabalhando, você vai definir onde alaga. E você tem os pontos de alagamento para cada risco, para 5, 10, 25, 50 anos. Então, aqui os locais de alagamento. Aí o passo seguinte, que é o mais complexo, é conseguir convencer a prefeitura a identificar os pontos onde é possível fazer detenção. Então, você tem que negociar. Onde nós podemos fazer, aqui pode, aqui não pode, aqui eu posso desapropriar, aqui eu não posso. Então, em cima do cadastro, você vai identificar onde é possível gerar espaço para amortecimento. Aí, com isso, você vai simular o estudo de alternativas e fazer a avaliação econômica. Nesse estudo de alternativas, se você monta um modelo que tem softwares como o Swim, tem vários softwares no mercado que você simula o cenário e verifica se aquelas medidas que você está adotando podem amortecer, podem resolver aquele nível de solução. Professor, o tempo de retorno ele está associado ao risco. Uhum. Um risco que eu acho bom pode não ser de interesse. Pela sua experiência, como você faz a negociação desse risco? Bom, no capítulo passado eu mostrei para vocês uma função econômica onde você encontra o tempo de retorno ótimo. Em drenagem urbana, geralmente, o ponto ótimo está cerca de 10 anos de tempo de retorno. Não quer dizer que em todos os lugares. Se você tiver um lugar que aquela inundação faz com que muita gente fica no tráfego e o prejuízo é muito grande, pode ser que você consiga justificar o benefício-custo com um tempo de retorno maior. Mas a prática americana, internacional, e trabalhos que nós fizemos, mostra que o 10 anos está... Com 10 anos, geralmente, você elimina 85% dos prejuízos. E que, para você subir além de 10 anos, só sobra 15% de prejuízo, você tem que gastar muito dinheiro para reduzir esses 15%. Então, como não começa a não compensar. Agora, imagine que naquele ponto passa toda a cidade, tem uma série de custos de você interromper o tráfego ali, talvez possa valer trabalhar com 25 anos. Qual é o problema hoje no Brasil? O Ministério das Cidades definiu que é 25 anos por lei. Pode um negócio desse? Então, próprios funcionários do Ministério não querem ouvir falar outra coisa senão 25 anos. Só que em Manaus chove... A vazão de projeto em Manaus é o dobro da de Porto Alegre. Então, em Manaus, talvez custe o dobro fazer drenagem urbana do que em Porto Alegre. Mesma coisa em Teresina. Aí a pergunta é o seguinte, tem certas circunstâncias que permite você aceitar uma certa lâmpada, porque o que você não quer é a água dentro da casa das pessoas, muitas vezes. Você pode aceitar um risco maior.
Nem em Riad, que chove 2 dias por mês, se usa tempo de retorno alto, que é a Arábia Saudita. Lá chove 2 dias por ano, aliás, por mês, não por ano. E lá também se trabalha com riscos como esses, porque não faz sentido gastar uma fortuna, né? Então, o que acontece? Hoje o Ministério da Cidade já está aceitando que você trabalhe com tempo de retorno menor, mas verifique para 25 anos se a água não vai atingir determinados lugares. Então, já é um pouco melhor. Por quê? Porque algum idiota botou na lei 25 anos. Precisa ser muito idiota para fazer isso. Sinto muito, se está gravando, vai na internet, né? Mas é real, porque não faz sentido padronizar esse tipo de coisa. Né? É a mania de querer botar ordem onde não necessita padrões. Né? Então, e o que acontece? Nem mesmo aquele funcionário de governo que quer fazer a coisa de forma adequada, ele consegue, porque está na regulação, ele tem que obedecer à regulação, ponto. Né? Então, são cenários com esses. Então, mas nós fizemos avaliações de alguns casos e se verificava isso. Geralmente, com 10 anos de recorrência, você já eliminou 85% do prejuízo e o custo adicional de chegar a 25 ou mais é muito alto e o teu ganho marginal de benefício é pequeno. Por isso que, geralmente, você está nessa faixa. Agora, não deve usar esse comentário como padrão. Você tem que fazer uma avaliação de cada caso e ver se realmente é razoável usar os 10 anos. Porque, normalmente, nós, analistas, nós não trabalhamos diretamente com custo. Uhum. Então, nós não temos como jogar isso. Então, vamos falar assim, às vezes, de forma mais expedita, através da experiência, né, eu acho que ficou bem... É aquela coisa. Também montar a função de custo não é muito simples em todo lugar. Dessa forma, eu vi vários comentários de projetistas nos Estados Unidos e outros lugares, e nós calculamos em 1 ou 2 casos aqui no Brasil e verificava-se isso que eu estou mencionando. Isso é tudo? Não é todos os cenários. Se você chegar num lugar, numa avenida extremamente importante, que se ela parar, o custo vai aumentar muito grande, provavelmente um tempo de retorno maior vai ser significativo. E depois outra, é necessário saber, uma coisa é tempo de retorno de projeto e outra é verificação. O que eu quero dizer isso? Por exemplo, quando você vai fazer a simulação de projeto, você não vai ao limite, você sempre deixa uma folga. O mais importante é a verificação, para saber, olha, eu projetei para 10 anos, agora estou verificando para 25. Em 25 anos, o que acontece? Vai atingir a casa das pessoas? Com que risco vai atingir as pessoas? E se tiver uma criança andando na rua com a lâmina d'água, vai ter um risco de vida? Então, a verificação passa a ser importante. E vai ter tempo de retorno que vai acontecer isso. Então, se chover uma chuva de 100 anos, seguramente vai ter danos. Mas esses danos, considerando que ele ocorre raramente, ele é pequeno perto dos investimentos que você teria que fazer para protegê-lo. Então, o que você tem que fazer é analisar os riscos maiores e deixar um plano de emergência para essas condições, já que você está projetando para um tempo de retorno menor, que não pode deixar de examinar cenários superiores de projeto. Né? Então, aqui está, justamente, a avaliação de cenários superiores ao de projeto. Depois, o plano de ação, escalonamento das obras no tempo, recomendações, e depois projetos, depois do plano, viabilidade, projeto básico e implementação. Na área urbana, você não precisa chegar a todas essas etapas, porque são projetos pequenos. Geralmente, projeto de uma detenção é uma coisa que da concepção que você fez no plano de drenagem, você vai direto ao projeto executivo, porque basta uma topografia da área, um projeto do vertedor, do sistema de efluente,
Então, você não precisa passar por projeto básico, depois fazer viabilidade, projeto básico e projeto executivo. Não. São obras menores, então dá para sair da concepção. Porque, a nível de plano de drenagem, você faz concepção. Você faz o esboço e uma estimativa de custo e nem sempre você faz topografia detalhada do local. Você faz um esboço com uma topografia preliminar, você faz o projeto, aquele projeto. E depois, aí sim, você faz um levantamento detalhado e o executivo direto. Né? Aqui, de novo, a mesma sequência, os dados que foi mencionados, aqui o risco de projetos, cenários, definição das subbacias, escolha de modelo, ajuste e a mesma sequência anterior, simulação da capacidade, definição das alternativas, simulação da alternativa, avaliação econômica, seleção, verificação e avaliação do impacto das condições acima de projeto. E, claro, que no outro estava e aqui está faltando, é a parte de avaliação ambiental. Então, esse é o projeto de alternativas de medidas estruturais de uma bacia. Né? Teve um aluno, que eu acho que eu mencionei aqui, um aluno nosso, que fez um doutorado em que ele juntou um modelo de simulação com de otimização para otimizar a função de custo de obras, levando em conta aumento de condutos e construção de detenção, de tal forma que o programa mesmo pesquisava a combinação de aumento e tamanho de detenção e, nos locais onde estavam escolhidos, encontrar o ponto ótimo econômico. Critérios, projetar para o cenário futuro de ocupação urbana sem as medidas de regulamentação, por quê? Porque você não sabe até quando que ela vai ser implementada e ser cobrada. Então, você projeta como se elas não existissem. E depois tem uma folga a nível de projeto básico. O tempo de duração da chuva de projeto deve ser, no mínimo, 24 horas, mas, dependendo do tamanho da bacia e dos volumes, deve ter duração superior. O uso do tempo de duração igual ao tempo de concessão, quando envolve volume, está errado e subdimensiona. A estimativa dos parâmetros deve considerar suas incertezas quanto à variabilidade e mudança no tempo. O risco deve ser estabelecido de acordo com os prejuízos e riscos associados. Aqui, os modelos que você pode trabalhar. Você tem modelos em regime permanente para calcular a capacidade da rede. Você vai em cada seção e usa uma equação como a da Manning e calcula a capacidade daquela seção. Vai ser aquela capacidade local, independentemente de efeitos de jusante. Depois você usa o modelo hidrológico ou hidrodinâmico para simulação dos locais de inundação. E depois o modelo hidrológico e hidrodinâmico de otimização para a solução ótima. E o hidrodinâmico para verificação da solução ótima. Esses são combinação de modelos que você necessita. Modelo de capacidade, a pura equação de Manning permite você utilizar e calcular a capacidade local, ou seja, sem influência de jusante. Então, cada local você sabe, independentemente de jusante, quanto cada seção pode passar. O modelo de simulação chuva-vazão, você tem o módulo bacia e o módulo escoamento. A escolha do módulo varia com o seguinte: o hidrológico considera somente armazenamento, o hidrodinâmico leva em conta as forças. Então, o ideal é sempre trabalhar com o modelo hidrodinâmico, que ele vai levar em conta efeitos de jusante e efeitos de variação de pressão. Dentro de um conduto, você vai ter trechos de canais, trechos de condutos, e você, num conduto, você pode estar ele em pressão ou em gravidade. Quando ele entra em pressão, as equações mudam de característica. Mas tem modelos que permitem simular as duas condições. Como a pressão que entra nos condutos não são significativas, você pode trabalhar com um modelo que considera uma certa simplificação. Só existem casos muito sérios, de pressões muito altas, que aí tem que tomar um cuidado de ter uma análise mais detalhada sobre aquele trecho. Né? Então, estão essas variantes do cenário. O modelo de otimização, ele pode ou não usar. Você pode usar só o modelo de simulação e ir, por tentativa e erro, encontrando a combinação de soluções.
O normal é você buscar todos os pontos possíveis de amortecimento e utilizar o máximo desses pontos possíveis para amortecimento, de forma que você vai reduzindo a capacidade dos condutos para jusante, porque a quantidade de intervenções que você tiver numa rede aumenta muito o custo da solução. Esse aqui é um exemplo de uma bacia de 4,6 km², em Porto Alegre. Moram 55 mil pessoas. Tem um desnível de 280 metros em 4 quilômetros, portanto, é uma descida de morro, né? Você pode ver que aqui não está ocupado, porque isso aqui é íngreme, muito íngreme. E essa bacia aqui, ela entra num ponto que ela vai por baixo do solo até a outra bacia maior, que é essa aqui, ó. Essa aqui é uma bacia maior, ela é fluente, e ela chega e entra em um conduto e passa por baixo do estacionamento. Isso aqui é a PUC do Rio Grande do Sul, toda essa região aqui. Então, esse conduto passa por baixo. Foram identificados 6 lugares para amortecimento. E aqui você tem os volumes identificados. Tá? Você pode ver que, em função das simulações, 2 deles não foram utilizados, porque não precisavam. Nesse caso aqui, foi feito com otimização. Isso aqui é um dado antigo, portanto, esses valores são um pouco antigos. Custo total 5,6, área do 4,6, 1,2 milhões por quilômetro quadrado, custo de R$ 103 por habitante ou 415 por família. Isso aqui é a vazão amortecida com detenções. E essa aqui, se eu canalizasse tudo. Então, aqui você pode ver que quase dobra a vazão. Eu não tenho o custo da canalização, mas é seguramente mais do que o dobro dessa solução. Então, aqui esses locais representam um custo pequeno. Se vocês pensarem aqui, ele custou 1,2 milhões por quilômetro quadrado. Se eu atualizar para hoje, provavelmente seja aí 2 milhões por quilômetro quadrado. Tá? Então, numa bacia como essa, tem alguns pontos-chave. Esse reservatório 1 aqui é um ponto muito importante, porque ele pega toda essa encosta. Está vendo essa bacia toda aqui? Ó? Ele é o ponto de amortecimento dessa bacia. Essa aqui é o ponto aqui de amortecimento. E aqui é o residual da área incremental. E aqui é dessa parte lateral aqui. Produtos do plano são medidas não estruturais, legislação, regulamento da drenagem, zoneamento de inundação, proposta de funcionamento do prestador de serviço, medidas estruturais, o plano de controle das inundações da cidade e os programas que são ações de longo prazo, o manual de drenagem para orientar projetos e o plano de ação. Esses são os produtos. O manual de drenagem é documento de orientação aos projetistas da cidade. Aqueles que têm interesse, se você entrar no site da Prefeitura de Porto Alegre, você vai encontrar o manual de drenagem que nós fizemos lá em 2000. Né? Especifica normas técnicas mínimas, descreve métodos, visa reduzir o custo dos projetos e pode se desenvolver um manual padrão para o Estado e depois adaptado para cada cidade. Então, se você, como ele é um manual que grande parte dele pode ser usado independente do lugar, você pode fazer um manual para técnico e depois cada cidade pode adaptar as suas características de chuva daquele local. Padroniza elementos de custo, entrega de projetos, fiscalização e outros elementos. Os programas possíveis de serem adotados, não precisa ser todos, é um de monitoramento, estudos complementares como avaliação econômica dos riscos, revisão de parâmetros de projetos, metodologia de estimativa, dispositivo para redenção, verificação de condições de projeto, ou seja, depois que você constrói vários dispositivos, verificar se eles estão funcionando de forma adequada.
revisão de componentes do plano em função da revisão de elementos acima, ou seja, estudos que podem ser feitos para ir melhorando o plano de drenagem. Operação de manutenção, capacitação, ambientais de recuperação. São vários, aqui é um leque em cada local você vai poder escolher aqueles que você considera fundamentais que sejam desenvolvidos. E o plano de ação é o sequenciamento das obras planejadas no tempo e no espaço, financiamento das obras, programação de manutenção, sistemática de atualização do banco de dados da cidade, estudo de viabilidade e implementação da instituição, aprovação de regulações, implementação da instituição de drenagem urbana e dos programas previstos. Bom, vejam, o plano é essencial para direcionar os investimentos na prevenção para controle dos impactos dentro da cidade. Nenhum plano será adequado se não houver gestão adequada. Portanto, se não houver prestador de serviço, o plano não tem a menor utilidade, não tem quem implemente o que você está. Ah, não, eu vou botar o fulano de tal dentro do departamento da Secretaria de Obras para cuidar disso aí. Você acha que uma pessoa vai fazer todo o serviço de drenagem urbana numa cidade? Então, ele precisa de um serviço mínimo possível. Ele não precisa ser todos os funcionários da prefeitura, mas ele precisa de um grupo mínimo de pessoas que possa fazer as atividades de Estado e terceirizar as atividades que não são de Estado. Desenvolvimento dos programas de revisão do plano é essencial para garantir resultados de longo prazo e o plano deve ser revisto a cada 5 anos e aprimorado pelos profissionais que atuam na instituição de drenagem. Estudos de caso. Bom, com isso, nós mostramos os diferentes aspectos de inundação. Falamos de inundação ribeirinha, as medidas de controle, avaliação econômica. Vimos, na parte de drenagem de dados, quais eram os primeiros e principais impactos, as técnicas de controle e como implementar isso através de um plano de drenagem. O que nós vamos mostrar agora, para concluir esse capítulo, são alguns estudos de caso de inundação ribeirinha e de drenagem urbana. O primeiro deles é o que eu já falei em alguns momentos, é em Estrela, é uma cidade de, eu não sei se tem uns 30 ou 40 mil pessoas, mais ou menos. Ela fica ao lado de um Porto de Estrela, num porto de rio, né, dentro do rio Taquari. Em frente é outra cidade chamada Lajeado. A população dessa cidade são imigrantes de origem alemã, principalmente, né? E nessa foi interessante porque em 1979, um professor da arquitetura que estava fazendo o plano diretor de drenagem da cidade nos convidou para fazer para definir as condições de inundação. Por sinal, esse professor já morreu, mas era uma pessoa muito conhecida, inclusive de famílias tradicionais, que tem nome de ruas, etc. E era uma pessoa que tem uma respeitabilidade muito grande. Interessante que, em 79, havia já a preocupação dele em fazer esse sentido. Estrela fica nas margens do rio Taquari, tem uma população de 31 mil pessoas, um IDH de 0,83, portanto, um IDH alto, em 2000. Hoje, provavelmente, é muito maior. Essas cidades do interior do Rio Grande do Sul, em geral, não tem nenhuma pobreza, não tem nenhuma... São de classe B e A, geralmente. São muito alto poder aquisitivo. Plano diretor urbano, em elaboração em 1979, necessitava limitar a ocupação da área de risco de inundação. A bacia tem 30 mil quilômetros quadrados e o rio pode variar até 18 metros em apenas um dia. A margem tem grande variação de nível. Calculados os riscos estabelecidos que abaixo da cota 24 não poderia ser ocupado pelo risco de vida e prejuízos, foram definidos, além disso, isso aqui é um marco principal, foram definidas regras de ocupação dentro da cidade. Foi implementado no plano diretor. E eles criaram o mercado para áreas de inundação através de solo criado por área de inundação.
Ao longo do tempo, passado alguns anos, isso contado pela arquiteta que trabalhou conosco, um vereador propôs a redução da cota para 22 metros, porque aquela área era muito barata, claro, era a inundação, né? E era uma propícia para fazer um conjunto habitacional. Né? E isso foi aprovado. Mas, segundo a arquiteta, ela foi ao rádio e explicar para a população o que estava acontecendo. E explicou que o que estavam fazendo era a mesma coisa que colocar fogo na casa delas, que um dia vinha uma enchente e iria destruir quem ocupasse aquela área. Ou seja, ela conseguiu se comunicar com a sociedade e uma semana depois a Câmara voltou atrás e manteve. Quando eu digo controle é permanente, é isso. Sempre alguém vai querer mudar as regras do jogo. Né? Mas essa é uma história interessante. E hoje a cidade, com o tempo, não foi permitindo que se ocupasse naquela área e foi se ocupando a área de maior proteção. Enquanto que do outro lado do rio, a outra cidade continua com sérios problemas, justamente porque não fez um zoneamento e não fez nenhuma medida dessa necessária. Esse é um exemplo interessante. É o único caso que eu conheço de cidade brasileira. Nós fizemos zoneamento e mapas de muitas cidades do Brasil, mas essa é a única que eu sei que está em place, está sendo... Tem uma outra, se não me engano, é Porto União, também está, mas eu não sei como está o cenário atual. Esse é o caso, então, o outro caso de inundação ribeirinha é o caso de Vitória e Porto União. Aqui, a cidade fica a montante do reservatório, mais ou menos uns 100 quilômetros. A barragem foi construída em 1980, que é a barragem de energia de Foz de Areia, no Rio Iguaçu. A bacia aqui é 25 mil quilômetros quadrados e a bacia aqui é 30 mil quilômetros quadrados. Em 1983, ocorreu uma grande inundação. A população acusou a barragem de produzir a inundação na cidade. A companhia avaliou que a cheia de 83 tinha um risco de 1000 anos. Em 1982, ocorreu uma outra importante inundação. A população passou a não acreditar na empresa e voltou a acusar a empresa com grande conflito. Nesse momento foi criado, tinha criado uma associação dos 2 municípios de proteção contra a enchente, uma ONG, que trazia todas as pessoas interessadas para discutir e tomar medidas sobre enchentes. E foi, não foi em 92, mas foi um pouco depois, eu fui convidado para prestar serviço para essa ONG. Não me lembro por onde começou isso. Mas... Então, a primeira vez que eu cheguei... Essa é uma história interessante para mostrar determinados procedimentos. Quando eu cheguei, eu me reuni com o presidente da ONG, que era um jornalista que tinha uma empresa de móveis e exportação. Tinham pessoas ligadas a comércio, etc. A única pessoa técnica era um arquiteto. E a pergunta que eu fiz, o que vocês querem que eu faça? Eles falaram, não, nós queremos que você faça todos os estudos necessários para provar que a Copel está nos inundando, que é a Companhia de Energia. Eu falei, minha resposta foi assim, em primeiro lugar, vocês estão numa área de inundação. Tá? A Copel pode estar agravando o problema de vocês, mas vocês estão no lugar errado. O máximo que eu posso fazer, e eu já sei a resposta dos estudos que vão dar, que vocês estão na área de risco. Eu posso ficar aqui fazendo 1, 2 anos, um monte de trabalho para vocês, e no final eu já mais ou menos tenho a ideia do que vai acontecer. Agora, vocês têm que começar a pensar que vocês têm que tomar soluções que ajudem a vocês, e não culpar os outros. Falei nesses termos. E eu não vim aqui para trabalhar para fazer aquilo que vocês não precisam. E foi um choque, porque depois, passado um tempo, ele me falou que aquela conversa foi um choque para ele. Mas eu falei, eu conheço o pessoal da Copel também.
Mas o ponto-chave aqui, que vocês têm... Primeiro, eu posso fazer um trabalho de um mês e avaliar esses 2 últimos eventos e ver o quanto a Copel agravou o problema de vocês, se agravou. E depois eu posso sugerir medidas que vocês venham a fazer para realmente buscar solução para a cidade. Então, o que eu quero dizer com toda essa conversa é quando você vai num médico, você não entende de medicina. Qual é a primeira coisa que você tem que ter da relação com o médico? Confiança. Porque a hora que você perder... Se você é um técnico e as pessoas para quem você trabalha, eles perderem confiança em você, acabou. Você não tem o que fazer mais. Você pode ser o melhor especialista do mundo. E você tem que adquirir confiança. E adquirir confiança se adquire com honestidade, falando a verdade. E não tentando empurrar trabalho para os outros. Né? Bom, resultado disso, eles aceitaram fazer o trabalho de um mês. Eu fiz o trabalho de um mês e mostrei para eles que a cheia de 83, a Copel errou no início, mas deu na mesma. Ia inundar do mesmo jeito, nas mesmas condições. E que em 1992 poderia ter na operação deles, poderia ter acrescentado talvez uns 5 centímetros. Mas que 5 centímetros era nada. Portanto, a empresa não tinha culpa nenhuma das inundações deles. Isso é um choque. Imagine que você está botando a culpa, para que aqueles bandidos e tal. De repente, chega o cara que está trabalhando para vocês e diz, não, vocês estão tudo errado. Eu falei assim, agora, tem o seguinte, eu falei para eles, a Copel não precisa saber que você sabe disso. Nós podemos negociar com eles alguns benefícios. Né? Mas vocês precisam fazer o zoneamento e o sistema de previsão de alerta. E aí, o que se fez? Se negociou, fomos negociar com o Copel e se negociou. Primeiro, eles desapropriaram a área do parque, que já estava desapropriada, né? Aliás, não era desapropriada. A área desapropriada, eles implementaram um PAC para a cidade. Ou seja, era um primeiro benefício. Segundo, eles pagaram a topografia da cidade para fazer o zoneamento. Terceiro, eles implementaram um sistema de alerta para a cidade. Então, com o tempo, todo esse processo de conflito foi sendo filtrado e se entrou num processo de... E para a Copel, eu dizia para a Copel, bom, os caras são teus clientes, você quer brigar com ele o resto da vida, vocês têm que fazer alguma coisa por eles. Então, esse modus operandi conseguiu-se minimizar o conflito ao longo do tempo. Mas foi um processo que demorou anos. Inclusive, na Conferência Mundial da Água de 2002, no Japão, eu tinha uma sessão que eu estava organizando, eu levei o presidente da ONG para apresentar o caso de União da Vitória no evento, junto com o prefeito de Barranquilla, né, que apresentou também. Então, foi uma experiência interessante, porque inundação não é um processo simples, é um processo de gestão, de entendimento entre as pessoas, porque você vai continuar sofrendo alguma coisa. Então, você tem que saber e entender como você vai conviver com aqueles aspectos. Então, os prejuízos de cerca de 160 milhões de dólares naqueles anos passaram 25 anos com cheias pequenas. O que aconteceu era que a expectativa das pessoas é que os últimos anos tinham todos sido de cheias muito pequenas. Ah, saiu do módulo lá. Pode deixar que eu